Penso que estamos em condições de retomar os trabalhos. 15 horas, recuperamos algum pouco do tempo, com algum atraso, mas penso que estamos todos por cá, estamos todos bem, nas condições de recomeçar. Sendo assim, renovo os votos de boa tarde para vós, cumprimento especial aos colegas que estão aqui neste painel e a vossa vinda até as terras aqui de Nelas para participarmos num evento organizado pelo agrupamento com o apoio de informação. Cumprimento também os colegas. Faço um cumprimento especial a quem nos acompanha online. Como sabem, estas jornadas estão a ser transmitidas através da internet no site do Centro de Informação. Agradeço ao colega Manuel toda a disponibilidade para este evento. Ao cumprimentar quem nos segue online, um cumprimento especial para os colegas da Escola Portuguesa de Luanda, que é a mais recente escola associada ao EduFor, e que também o facto de transmitirmos online e gravarmos é para esses colegas poderem ter acesso ao que hoje está aqui a passar. E então íamos começar este primeiro painel da tarde. Vão ter a oportunidade de ouvir falar e fazer questões a 3 dos 6 diretores, como podem ver o mapa que está aí fixado, estão a coordenar, a gerir nos seus agrupamentos um projeto extremamente inovador. E, na minha opinião, um projeto que sai fora da caixa, um projeto que quebra com as normas e, para quebrar com as normas, eu achei que eu próprio podia fazer também alguma coisa diferente neste painel. Então combinei com os colegas que, em vez de dar um tempo para cada um falar, ia fazer algumas perguntas, mais até para incentivar a assistência, porque têm aqui convosco 50%, bem, não é bem 50%. Eu, por acaso, ontem, quando estava a fazer este mapa e cortei o Sul, achei estranho, mas já me disseram que parece-me que o mapa não pode ser cortado do Sul, que há uma escola do Sul que brevemente vai fazer parte destas escolas, portanto passam a 7, mas ainda isso não é oficial, por isso temos connosco 50% das escolas que estão no projeto piloto de inovação pedagógica. É uma oportunidade excelente para fazerem as vossas perguntas. E isso é que era fundamental. Por isso eu também vou fazer aqui algumas perguntas aos colegas, incentivar esta forma informal de trabalharmos hoje. Mas eu ia começar para quem não conhece, como eu também há uns tempos atrás não conhecia, que era o PIP, e é o PIP, é o PAF, é o Plano de Promoção do Sucesso, e as escolas TAPE. Claro que são várias designações, são vários projetos, mas todos têm uma matriz comum, que é a matriz de tentar inovar, tentar alterar o que bem já se faz para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, para tentar ter uma reprovação a nível nulo, tentar lutar contra o abandono escolar. Não é? E, como dizia de manhã o Dr. Espinha, que é muito interessante nós vermos os preâmbulos da lei. Está aí o despacho que suporta tudo isto, não vou ler o despacho, obviamente. Está aí o site da DGE que convido a visitar com a informação. Sobre os agrupamentos também convido a visitarem os sites, mas eu vou começar por ler algo que vem do início do decreto-lei, que está no site da DGE, e para contextualizar aquilo que vai passar. E diz a DGE, Projeto Piloto de Inovação Pedagógica. O PIP visa promover o sucesso e a qualidade das aprendizagens de todos os alunos através do reforço da autonomia das escolas, na concepção e adoção de projetos educativos próprios, que poderão passar pela introdução de alterações no âmbito organizacional e pedagógico, nomeadamente ao nível de, isto é que é interessante, ao nível didático e da gestão curricular, que visem responder às suas necessidades específicas e, em simultâneo, promovam um maior alinhamento das práticas educativas com as dinâmicas da sociedade de hoje. Este é o resumo que fez a DGE para procurar no site e que é o espírito, de facto, do despacho que aqui suporta todas estas questões. Depois há uma notícia feita para a comunicação social da DGE, que eu também queria aqui começar por ler, e diz: autonomia e inovação ao serviço do sucesso educativo. Reparem o começo. Sem promessas de recursos adicionais, créditos horários ou contratações especiais de professores, 6 agrupamentos de escola aceitaram o desafio lançado pelo Ministério da Educação para desenvolverem um projeto pedagógico inovador. Missão: criar e implementar soluções alternativas indutoras da qualidade das aprendizagens de todos os alunos e de uma taxa de retenção tendencialmente nula.
esta parte de sem promessas de recursos adicionais, créditos horários ou contratações, faz-nos lembrar que temos um projeto em que as condições que foram criadas foram apenas administrativas. Porque esta questão, temos um projeto que temos mais recursos, temos mais crédito de horas. Terminou o projeto, o nosso dia-a-dia é diferente. Eu acho muito interessante esta parte que aqui está. Disse, em troca, o compromisso do Ministério da Educação de dar autonomia às escolas para reorganizarem turmas, horários, matriz curricular, programas e calendário escolar, ou seja, para romperem com a legislação que determina muitas das normas que regem as escolas e, em parte, limitam o trabalho dos professores. A garantia, ainda não impor modelos nem metodologias de trabalho, confiando às escolas a possibilidade de criarem projetos audazes, contextualizados e únicos, consoante as necessidades dos seus alunos e os recursos disponíveis. E depois continua, e repare, eu estou a ler não uma notícia da comunicação social, eu estou a ler um texto que é uma notícia da DGE e que se encontra no site que ali está. E penso que esta seria uma maneira de introduzirmos este painel. Há aqui frases nestas notícias que eu acho que são muito interessantes. Bem, como eu disse, ia fazermos aqui um modelo diferente, assumo se eles correrem menos bem, portanto é possível que seria dar-vos tempo, seria talvez mais seguro, mas vamos assumir aqui também alguma inovação. Eu ia começar com o Luís Fernandes, portanto eu não vou ler o currículo, porque tem nas vossas pastas. Portanto, o Luís é diretor desde 97, tem trabalhado sempre muitos anos nesta área da escola. Já o tivemos aqui na nossa área, quando foi o Congresso de Informação. Na altura vinha como representante da Comissão Europeia, que eu também pertenço, e, portanto, podem depois ver aí o currículo. E, portanto, o Luís é diretor da escola, do Governo de Escolas do Freixo. E assim eu pedia para o Luís, portanto em 2 minutitos, apresentar a sua escola, digamos assim, algumas linhas, e, no fundo, quais foram as 2 principais mudanças que aconteceram no seu agrupamento devido a este projeto. Muito boa tarde a todos. José Miguel, obrigado pelo convite, que sei que foi sugerido pelo José Miguel ao agrupamento de Nelas para me ter cá e estar na presença dos meus 2 amigos também, o Cesário e o Mário, e dizer que estou aqui muito feliz por estar em Nelas, não como turista, que já há 20 e tal anos que sou turista nas passagens para a Serra, e estar cá hoje como alguém que vem partilhar algumas das suas experiências. Não é fácil dizer 2 aspectos ou 2 desafios, ou falar em 2 desafios. Quando alguém nos diz, como nos disseram, e aquilo que está escrito corresponde totalmente à verdade do que nos foi dito em viva voz, pensem como é que querem resolver os problemas da vossa escola, tem estes limites. Não tem mais recursos, não tem mais crédito, não tem mais dinheiro. Pensem como é que podem mudar o que fazem, pensem nos vossos problemas locais e procurem resolvê-los de forma diferente daquilo que tem sido até agora. Isso corresponde, obviamente, a um desafio enorme, como compreenderão, a um risco, porque se falharmos é sempre muito complicado para o desafio que nos fizeram, porque a nossa comunidade e o nosso trabalho fica em causa, e é uma responsabilidade muito grande, porque também sabemos que temos os olhos em nós, saber os resultados disto, quais são os resultados, mas então o que está a acontecer. Para resumir, aquilo que de facto... Nós temos 9 medidas, cada uma das escolas estabeleceu uma série de medidas próprias, algumas vão se cruzar, como vão a perceber de certeza, outras são diferenciadoras, outras até podem ter a mesma designação, mas têm uma implementação diferenciada. Nós apostamos em algo que foi o seguinte, pensar, e por isso é que nos chamamos ao nosso projeto, a personalização da aprendizagem. Todas estas 9 medidas que nós estabelecemos foram feitas em função de pensar no aluno, não no grupo, não na turma, não na escola, mas sim no aluno como indivíduo, como alguém que merece toda a nossa atenção. E para isso nós fizemos algumas mudanças, e se calhar aquelas que poderão suscitar mais curiosidade. No 5º ano, temos o equivalente a 3 turmas, são 55 alunos. Existem essas 3 turmas em termos administrativos, mas em termos funcionais funciona como um grande grupo de 55 alunos, que têm os seus professores, que têm horário de 30 horas, são comuns a 3 ou mais professores com as coadjuvações e outras medidas, e
Acabamos com a figura do diretor de turma no 5º ano, fazendo com que houvesse um diretor do aluno, que tem no máximo 11 ou 12 alunos, que não são escolhidos pelo diretor, isto é, não é por ter aquela turma, o diretor escolhe aquela turma para aquele diretor de turma, aqui foi o inverso. Os 5 diretores do aluno sentaram-se no início do ano com os alunos e com os processos de cada aluno e com os colegas de 4º ano que lecionaram com eles e dividiram os alunos entre si de acordo com o perfil do professor e com o perfil do aluno. Portanto, foi logo a partida algo bastante diferenciador. Também fizemos a semestralização da avaliação, portanto, estamos por semestres, que é a outra medida que suscita muita curiosidade, se bem que eu diga que das 9 não é essa a mais importante para nós, se bem que é aquela que por vezes, mais curiosidade suscita. E fizemos também uma alteração nos programas, fizemos alteração nas metas, foram reprogramadas. No caso, a título de exemplo, o programa de Ciências Naturais do 7º passou para o 8º e o do 8º passou para o 7º ano. Portanto, invertendo aqui por completo o programa. O que procuramos também no primeiro ciclo, que nós temos isto, há medidas que abarcam todos os anos, outras são mais localizadas. No primeiro ciclo também fizemos um pouco desta mistura de professores, equipas multidisciplinares, os professores trabalham com os alunos uns dos outros no primeiro ciclo e, portanto, há esta partilha de responsabilidade no trabalho e, se calhar, eu destacava estes 2 aspectos para começar a nossa discussão. Muito obrigado. Eu ia passar, portanto, agora a palavra ao diretor do agrupamento de escolas Cristelo, portanto, Mário Rocha, também já diretor há mais de muitos anos, está a trabalhar neste ano escolar também. Mais uma vez, deixo a parte do currículo que está nas pastas, não é verdade, não é? E passava aqui à pessoa para a mesma questão. Falar um pouco do agrupamento, muito rapidamente, e 2 medidas ou 3 que destacasse deste projeto no vosso agrupamento. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer ao José Miguel e, através dele, cumprimentar toda a equipa que esteve por trás desta magnífica apresentação deste colóquio e todas as apresentações que hoje ouvimos, ou que tive a oportunidade de ouvir. Infelizmente não tive a oportunidade de ouvir todas. O meu agrupamento tem 1.181 alunos, desde o pré-escolar apenas até ao 9º ano, ou seja, não cumpre o tal desidrato dos 12 anos de escolaridade, mas acaba no 9º ano com 1.181 alunos, desde crianças, jovens, menos jovens, e temos ainda 3 turmas de educação e de formação de adultos. E antes de responder à pergunta, permita-me só que me diga de uma forma muito rápida como é que foi a história, foi um bocadinho a história destas 6 escolas que temos em comum. Exatamente no dia 10 de agosto, e porque nós somos escolas completamente iguais umas às outras, temos coisas que nos unem e que são as semelhanças, e apesar de todas as nossas idiosincrasias e tudo aquilo que nos separa, também há coisas que nos unem. Em agosto estamos todos a preparar um novo ano letivo e exatamente no dia 10 de agosto eu recebo uma chamada a desafiar-nos, no dia 10 de agosto de 2016, a desafiar-nos a nossa escola para sermos incluídos neste projeto piloto. E de imediato eu disse que sim. Claro que eu questionei porquê nós e ninguém me soube responder na altura. Nós, em jeito de brincadeira, achamos que foi porque eu atendi a chamada, não é? E eles devem ter tentado ligar para várias escolas e as 6 primeiras foram apanhadas. Depois foi-nos explicado mais tarde que talvez não tenha sido bem assim, talvez tenha havido aí algum critério, mas até hoje, eu não sei se os meus colegas saberão, eu não sei qual foi o critério. Isto porquê? E para fazer isto é para vos dar nota de que nós, de facto, somos e vemo-nos em tudo aquilo que vocês hoje disseram da parte da manhã. Nós temos exatamente os mesmos problemas, não somos propriamente os 7 magníficos. Somos exatamente escolas iguais a vocês, com os mesmos problemas e que os tentamos enfrentar exatamente com todos os constrangimentos que o José Miguel disse no início. Ou seja, não podemos ter mais dinheiro, mais recursos, nem materiais, nem financeiros. Então, sobre as medidas que nós ousámos fazer, e ousámos porque ainda estamos a fazer, porque isto é um processo contínuo. Sobretudo, a nível da gestão flexível do currículo, o que nós olhámos foi para o nosso currículo e tentar perceber como é que nós podíamos pôr todos os nossos alunos a aprender fazendo. Eu sei que isto é um chavão, mas mudar completamente
toda a ideia de que as disciplinas existem e não se tocam nos seus saberes, deveríamos trabalhar de uma forma mais prática, mais experimental, para que os alunos fazendo percebessem que os saberes das diferentes disciplinas se tocam e tocam-se muito. E daí que nós agrupámos disciplinas, agrupámos professores dentro das salas de aula e criámos essa intencionalidade nas disciplinas. Depois, porque nos faltava como fazer isto, como é que nós conseguimos pôr isto no terreno, criámos referenciais de integração curricular, em que os alunos, de uma forma muito prática, eu dou só como exemplo a cozinha pedagógica, ecovia, entre artes e mais outros 4 referenciais de integração curricular, que nós conseguimos que eles integrassem todo o currículo de todas as disciplinas. E esta criação desta intencionalidade prática e experimental fez com que todas as disciplinas se tornassem em laboratórios de aprendizagem. Esses laboratórios de aprendizagem que passaram a ser laboratórios experimentais de cada uma das disciplinas. Mais ou menos na charneira de cada período, criámos então também semanas temáticas em que os alunos, durante uma semana, experimentam com o mesmo horário, exatamente com o mesmo horário para todas as turmas, experimentam e fazem e põem em prática tudo aquilo que estão a fazer nas diversas disciplinas e nas diversas áreas disciplinares. São momentos riquíssimos, porque faz com que os alunos, eles próprios sejam ouvidos, eles próprios criem também connosco currículo e aprendizagem, criem e recriem o programa, questionem e também avaliem. Mas depois, mais tarde, vamos ver como. Outra ideia foi a criação das comunidades de aprendizagem, isto também incluído no projeto Included, e que mais à frente, se tiver a oportunidade, também irei falar sobre ele. E por fim, também assenta sobre outro pilar, que é um pilar que já tinha vindo a ser por nós valorizado ao longo de todo o programa TAPE, porque nós somos um agrupamento TAPE, que é a consolidação dos processos de monitorização. Temos um sistema de monitorização muito consolidado, em que, de uma forma mais ou menos automatizada, mas também de uma forma qualitativa, se faz esse acompanhamento de todas as aprendizagens, mas sobretudo do processo de ensino-aprendizagem. E assim, de uma forma muito sintética, são estas as principais ideias. Obrigado. E passar agora a palavra ao nosso colega Cesário Silva, diretor de escolas da Marinha Grande, onde já é diretor desde 2009. Uma vez mais, não vou apresentar a pessoa porque tem o vosso currículo aí. E perguntará à mesma, sabermos um pouco do agrupamento, 2 medidas que destaquem para o vosso agrupamento em relação a este projeto. Bem, muito boa tarde. Já está, ok. Muito boa tarde. Agradecer o convite e agradecer aqui ao Zé Miguel ter trazido a questão do PIP. Igualmente aqui aos meus colegas de mesa, quer ao Luís, quer ao Mário, a possibilidade de partilharmos. Estamos às vezes em outras circunstâncias juntos e quase que nem temos tempo e oportunidade de falar, porque temos sempre agendas um bocadinho cheias e hoje se calhar foi um momento até mais informal e daí também ficar este agradecimento. O agrupamento de escolas Marinha Grande Poente, como a própria designação diz, situa-se na Marinha Grande, tem cerca de 2.700 alunos. Temos desde a educação pré-escolar até o 12º ano, educação e formação de adultos com Centro Qualifica. Estamos a falar de um agrupamento que tem 10 estabelecimentos de educação e ensino. Somos cerca de 245 professores e, portanto, não é às vezes de todo fácil nem difícil a questão mais importante, que é a comunicação. Depende muito às vezes da nossa disponibilidade e esse é um trabalho que todos temos que fazer dia a dia para irmos estando em contacto uns com os outros. Efetivamente, eu também fui convidado em agosto, tive o privilégio de ser convidado sobre a passadeira que me levava à praia, num dos poucos dias em que tirei para ir à praia, e também a minha primeira resposta relativamente ao convite foi: e por que não? Porque se nos estão a convidar e se nos dão esta oportunidade de podermos fazer diferente, então vamos aproveitá-la e fazer diferente. É verdade que não perdi a noção de que esta questão da autonomia implicava, desde o primeiro momento, maior responsabilidade. E esta é uma questão que para nós é verdadeiramente importante. Estamos a falar de um convite que foi feito em 2016
e, portanto, em relação às outras escolas que estão nos programas de flexibilização, tivemos, digamos que a vantagem para nós 16-17 foi o ano zero, foi um ano em que discutimos internamente, refletimos, partilhámos as nossas dificuldades e, sobretudo, identificámos problemas para chegarmos depois àquilo que foi o projeto de intervenção, que eu direi que, tal e qual como os projetos, quando são feitos com alunos, tendemos a ter quase que a gula dos projetos. Nós tínhamos 5 medidas para intervir. Tínhamos uma medida para intervir ao nível da escola da Fonte Santa, que era uma escola de pré e primeiro ciclo. Tínhamos uma medida para intervir ao nível do segundo ciclo, uma medida para intervir ao nível do terceiro ciclo, com reorganizações curriculares, uma ainda sobre ambientes de aprendizagem e a questão, que para nós também era fulcral, que era a questão dos projetos curriculares de turma e como passar desta dimensão da turma para o aluno. Em determinado momento percebemos que não podíamos avançar para o terceiro ciclo, não tínhamos condições, tivemos que ser aqui mais restritivos e que relativamente aos ambientes de aprendizagem eles eram transversais. Então, 2 medidas que eu acho que vos posso destacar. A medida que envolve uma escola, que é uma escola de pequena escala, que tinha, o ano passado, 45 alunos e que este ano tem 56, e que logo à partida na sua organização, porque tinha só um grupo... É o meu micro? É? Ok. Portanto, era uma escola, como eu vos dizia, de pequena escala, tinha um grupo de educação pré-escolar e tinha 2 turmas de primeiro ciclo que nem sempre tinham a organização mais desejável. Porque nesta perspectiva da continuidade, umas vezes eram 1º e 4º ano, outras vezes eram 2º e 3º, e portanto isto para nós era sempre uma questão muito complexa do ponto de vista da organização. Então, o projeto da Fonte Santa tinha como primeira perspectiva trabalhar a integração e a transição entre o pré e o primeiro ciclo, desconstruir a figura da turma e partir do pressuposto que podíamos fazer o trabalho de forma transversal, com alunos de vários anos de escolaridade. Poderíamos e podemos, e estamos a fazê-lo de forma articulada, tendo aqui um compromisso de exceção, que foi solicitado pelo professor do primeiro ciclo e que nós respeitamos. Relativamente à aprendizagem da língua no primeiro ano, eles trabalham autonomamente. De resto, podemos entrar numa sala em que estão 20 alunos de primeiro, segundo e terceiro ano a trabalhar em grupos, podemos entrar noutra sala onde estão outros, e portanto esta foi uma das vantagens, onde estamos também a trabalhar no âmbito do projeto Included, portanto com grupos interativos. A outra questão que eu vos posso destacar ao nível do segundo ciclo foi mexermos efetivamente no currículo do ponto de vista da sua organização e passámos, tendo nós 8 turmas de quinto ano, e estamos a trabalhar em todas as turmas, estamos a trabalhar com um universo de 183 alunos, não me falha a memória. Nestas 8 turmas nós criámos 2 equipas pedagógicas e, portanto, cada equipa pedagógica tem 8 professores e estes 8 professores são responsáveis por 4 turmas. E isto permitiu-nos, do ponto de vista do trabalho de articulação, facilitar, e isso é importante, porque facilitou também a comunicação, mas depois permitiu-nos também que os próprios professores tenham conhecimento sobre estas 4 turmas e sobre os alunos que as integram, sendo que algumas disciplinas estão organizadas no mesmo horário e pode haver fluxo de alunos entre turmas. Portanto, aqui já quebramos aquela questão da figura burocrática da turma. Outro aspecto inovador que surge no segundo ciclo, falamos sempre de quando queremos fazer diferente a necessidade do tempo e do espaço. O tempo e o espaço foi conseguido com a criação da oficina de projetos. Nós temos a oficina de projetos que tem 5 tempos semanais para os alunos. Houve disciplinas que contribuíram com o tempo, o caso do professor que tem português, inglês ou português e HGP contribui com o tempo para a oficina de projetos. O caso de Matemática e Ciências, de EVT que ficaram juntas, contribui com o tempo, Educação Musical, por aí fora. E isto permitiu que os professores, no final do ano letivo anterior, 16-17, o ano passado, quando estávamos a encerrar a preparação do projeto, tivessem definido 12 projetos. Estão definidos 12 projetos e vão ser realizados durante o ano letivo 5. E isto permite-nos a nós, que trabalhamos em regime de codocência no projeto, eu digo nós porque eu também lá estou, também lá dou aulas ao 5º ano na oficina de projetos, possamos ter
à partida, um suporte. Fazer inovação, fazer mudança sem sustentabilidade, sem confiança e sem garantia de que as coisas podem correr bem, é, em determinado momento, a retirar-nos a rede e não nos deixar ir para a frente. E, portanto, nesse sentido, esta oficina de projetos trabalha assim, com tempo, com espaço, e permite concretizar muitas das aprendizagens que são transversais em conformidade com o perfil do aluno. Obrigado. De facto, penso que esta visão dos 3 agrupamentos complementa aquilo que foi dito no início. Porque é que este projeto? Porque é que é um projeto que é possível fazer noutros locais, tivemos as mesmas condições, e as condições não são financeiras, não são mais recursos humanos, não é? Só uma questão de organização. Eu ia passar novamente ao Luís Fernandes e ia fazer uma pergunta, e que era: como é que promovem, ou promoveram no vosso agrupamento, o envolvimento dos professores nas mudanças necessárias ao projeto, e como é que lidam com os mais resistentes, que de certeza há mais resistentes também? Como disseram os meus colegas, nós também somos uma escola que tem os mesmos problemas que as outras. O agrupamento de Freixo, que fica em Ponte Lima e não no Porto, tem 800 alunos, perto de 800 alunos, do pré-escolar ao 9º ano. Como é que se... As questões das pessoas que trabalham nas escolas são sempre muito complexas. Estamos a falar de relações humanas, de relações profissionais, de cultura, de história, de escola. Há sempre uma série de fatores que condicionam tudo isto. O meu discurso, ou a minha primeira intervenção junto dos meus colegas foi: nós andamos durante anos a queixar que temos este problema, temos aquele outro, andamos a queixar que não nos deixam implementar soluções que nós até achamos que são boas, andamos a queixar que, de facto, e é um facto, que há demasiados aspectos que nós achamos que não servem para nada na escola ou que deviam ser mudados. E, neste caso, neste projeto, também em agosto, do meu 2º dia de férias, portanto, tive 2 dias de férias a sério, depois do 3º dia, o telefonema mudou tudo. Foi de perguntar aos meus colegas se temos aqui uma oportunidade única, que não será repetível, não sei se será repetível, de encontrarmos soluções e podermos implementar aquilo que andamos a falar durante anos e anos e anos, e a queixar-nos e a dizer-nos que não funciona. E, portanto, ou aceitamos o desafio e procuramos dentro dos condicionamentos que temos, ou não temos, e continuamos na mesma e a queixar-nos. Existe já no agrupamento de escolas de Freixo alguma tradição e cultura de trabalhar, de fazer coisas diferentes, de projetos, de gente muito capaz, profissionais extraordinários, que abraçam os projetos e que avançam nos projetos e que acreditam nisso e que acreditam na possibilidade da mudança, da melhoria para os alunos. Claro que há professores resistentes, claro que há pessoas que não concordam com o projeto, mas a partir do momento que o projeto foi aberto à discussão a todos, que todos tiveram a oportunidade de contribuir, que depois houve a promoção durante o ano de discussão, que foram aprovados nos departamentos, que houve contributos, que houve discussão pedagógica, Conselho Geral, a partir do momento deixa de ser um projeto que o Ministério nos apresenta, ou nos proporciona, ou nos permite desenvolver, passa a ser um projeto da escola que temos que implementar, e vamos implementar, e estamos a implementar. Obviamente não é nada fácil, isto no discurso é simples, mas é muito complexo. Nós temos discussões profundas, discordamos, achamos que está mal. Ainda muito recentemente fizemos o balanço do primeiro semestre de trabalho, onde os departamentos refletiram, tinham uma grelha do que já foi conseguido, dos aspectos, dos constrangimentos e daquilo que podíamos melhorar. E os departamentos pronunciaram-se, discutiram e fizeram sugestões e fizeram críticas. O mais importante disso, e é esse que é o aspecto que tem a ver com as pessoas, concluímos que as 9 medidas, nenhuma delas está posta em causa. Há problemas, estamos a resolvê-los, mas nenhuma das 9 medidas inicialmente propostas não é possível de ser implementada. Eu gostava de trazer aqui um aspecto para contrapor já com algo que eu ouvi de manhã. Eu tenho pena de não ter ouvido, senão teria que me pôr a pé muito cedo, e ontem estive em Lisboa, fui e vim no mesmo dia para Lisboa, para Viana do Castelo, são 800 km, e hoje de manhã vim mais tarde um bocadinho, mas gostava de ter ouvido. Nós já começamos a desconstruir algumas coisas. Nós achávamos que o projeto curricular de turma, o plano de trabalho de turma, o plano de curricular de turma, era algo que era um entrave ao trabalho do Conselho de Turma, e acabamos com ele. E temos o plano do aluno em vez disso. Porque a nossa ideia é trabalhar com o aluno, portanto vamos valorizar o aluno. O plano do aluno é uma coisa muito simples. Tem o registro biográfico do aluno, tem o percurso do aluno, que é um resumo do percurso dele pelas várias escolas ou várias situações muito importantes, tem os pontos fortes,
áreas de melhoria, outros dados relevantes e está feito o plano do aluno. É só isto. Uma aplicação online onde nós metemos os dados e vamos construindo isso com o trabalho. Esse e outros aspectos acho que é importante. O desconstruir aquilo que tínhamos por certo e garantido, mas que achávamos que não funcionava. Este é um dos exemplos que eu gostava de partilhar e que acho que é um dos aspectos importantes do nosso projeto. Obrigado. Se o Marco quer acrescentar alguma questão, há uma coisa do seu agrupamento? Sim, eu quero. A sua realidade? Eu quero. Eu não resisto sempre que ouço, me fazem esta pergunta, como é que nós envolvemos toda a gente, em não pensar naquele livro Quem Mexer no Meu Queijo. Porque, de facto, a única forma de nós tentarmos trabalhar e trazer toda a gente para este tipo de trabalho é mostrar que vale a pena. E há uma história que é a história do Castor, o Castor que trabalha imenso, mas que depois, no final, a única coisa que ele tem é a defesa da sua área. E nós o que temos é que, como dizia aqui o Luís, desconstruir isto, e nós trabalhamos todos colaborativamente, mas mostrar que esse trabalho colaborativo entre nós é trabalho que vale a pena. E há uma coisa que eu queria partilhar convosco. Nós não mudamos por mudar. Hoje de manhã dizia alguém isso e que eu subscrevo inteiramente. Mudamos porque nós queremos que os nossos alunos aprendam melhor. E não mudamos, sobretudo, também porque queremos atingir taxas de retenção zero. Mudamos porque queremos que os nossos alunos aprendam melhor. E se é verdade, porque nós fazemos dentro da escola estas discussões, como estamos aqui em painel, também fazemos vários painéis destes com todos os professores e discutimos de uma forma dura, às vezes, tudo aquilo que estamos a fazer e pomos em causa, inclusivamente. E quando discutimos entre nós, temos que perceber qual é o caminho que queremos seguir e demonstrar entre nós que o trabalho que estamos a fazer, a mudança que eventualmente queremos implementar, é uma mudança que imprime melhoria nas aprendizagens dos nossos alunos. Porque é para eles que nós estamos a trabalhar. E se há professores, porque há, que com a forma como lecionam, como trabalham com os seus alunos, produzem boas aprendizagens, essas medidas mantêm-se. Elas não acabam porque nós queremos simplesmente inovar. A inovação pela inovação não vale de nada. A mudança pela mudança também não vale de nada. Portanto, não retiramos as pessoas da sua zona de conforto porque está na moda. Retiramos as pessoas da sua zona de conforto se nós acharmos que vale a pena retirar. E este conforto que damos às pessoas no sentido de valorizar aquilo que fazem também é muito importante. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma estratégia que é consolidada não só pelo diretor, que é apenas o representativo de toda esta estratégia, mas por uma massa que eu aproveito para agradecer imenso. 4 deles são aqui presentes e que colaboram sempre comigo, porque são também o cérebro desta ação, que conseguem connosco, e muitos mais, não são estes 4, conseguem connosco preservar aquilo que deve ser preservado. E discutir depois em conselhos de comunidades de aprendizagem, em que envolve pais, mas também envolve alunos, em que os ouvimos, em que percebemos qual é o caminho que deve ser seguido, mas também, sobretudo, qual é o caminho que não deve ser seguido. E, portanto, como dizia o professor Joaquim Azevedo hoje de manhã, nós temos, de facto, muito, mas mesmo muito caminho a percorrer. Mas o caminho que temos para percorrer é um caminho que desenvolva mais a aprendizagem e a capacidade dos nossos alunos. Não é algo que lhes retire nada que eles eventualmente já tenham. É algo que nós queremos acrescentar. Portanto, o envolvimento é feito ouvindo todos e preservando aquilo que se faz bem e mostrando àqueles que eventualmente são mais resistentes, eu gosto de dizer de outra maneira, que se preocupam, sobretudo se nós com esta mudança podemos prejudicar os alunos. Porque os professores realmente preocupam-se com isso. A mudança que eventualmente pode prejudicar os alunos. E esses demonstrar que a mudança que estamos a imprimir, que é uma mudança que vale a pena. E quando vale a pena, as pessoas aderem. Diria aqui ao César, se há uma questão sobre esta questão da motivação, da mudança. Deixar só aqui uma ou duas notas que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, a mudança para ser efetivamente construída tem que ser construída com todos. E, sobretudo, uma das coisas que nós aprendemos quando estávamos a construir esta mudança é que o como estava proibido. Se há uma coisa que é preciso mudar, se há um diagnóstico que está feito,
Se é preciso fazer diferente, porque como estamos a fazer, não estamos a fazer bem, o como não nos pode impedir de pensar sobre o que é que temos que fazer. E isto nós costumamos fazer muito. Quer dizer assim, precisávamos mudar, precisávamos fazer isto, mas como é que vamos fazer? Pois, o como vem só depois. Depois de definirmos o que é preciso mudar e o que é preciso fazer. E sobretudo nesta perspectiva, que tem que ser um trabalho em articulação. Os resistentes, que em alguns sítios nós ouvimos chamar os velhos do Restelo, eu costumo dizer que todos estes resistentes são excelentes contributos dentro das nossas comunidades. São eles que muitas vezes se antecipam a alguns problemas, são eles que muitas vezes nos questionam e nos confrontam com algumas questões que até nos trazem a possibilidade de previamente refletir, partilhar com outros e encontrar respostas que podem ir ao encontro daquilo que também são as suas preocupações. Portanto, nesse sentido, acho que as resistências à mudança, no sentido da resistência ao obstáculo de não querer fazer, são residuais e, quando acontecem, são quase sempre por receio. Onde eu estou, eu conheço. Para onde vou, se eu não sei o que é que vou fazer, então eu não quero ir por aí. E, portanto, este caminho tem que ser construído com todos. José Miguel, permite-me só Sim. E nisto estávamos aqui a falar, e a questão, nós estamos muitas vezes preocupados como motivar os professores, porque é sempre uma questão de que a resistência está nos professores ou não. Está ligado? Tá. Se a resistência está nos professores ou não. Aconteceu uma coisa que para mim é extraordinária. Nós estivemos a participar em Lisboa num evento promovido pelo Ministério da Educação e com a OCDE, onde foram alunos e estiveram a discutir e a trabalhar o dia inteiro, e nós também levamos 2 alunos. E então, os alunos estiveram a trabalhar sozinhos, como tem que ser, não precisam dos professores para nada, e no final do grupo de trabalho eu perguntei a um dos alunos, que se chama Mário, então Mário, como é que correu, o que é que falaram? Perguntaram como é que era a escola. E então, como é que era a escola de Freixo? Ele respondeu de uma forma extraordinária, diz ele, a minha escola é mista. Mista? Mas, Mário, o que é que queres dizer com mista? Tem os professores que estão assim e outros que não estão tão avançados como os outros. Mas esta crua visão do aluno diz-nos exatamente aquilo que, por vezes, nós temos tendência a estigmatizar na escola, mas que não somos nós alunos, percebem quem, de facto, está a trabalhar com eles e a compreender e a querer avançar, e quem quer manter, pelos motivos que entendem, outros métodos que os alunos não querem, não aceitam, não compreendem. E estamos a falar num aluno de 11 anos, não estamos a falar de um aluno de secundário. Obrigado. Em falar em mudanças, ia passar agora a palavra ao Mário, da Escola do Cristelo. Que mudanças, mas mais organizacionais, tanto formais ou informais, foi necessário fazer para dar conta deste projeto na vossa escola? Bom, uma das mudanças formais que implementámos desde logo, e que o Cesário disse bem, o ano letivo passado foi uma espécie de ano zero, em que nós tivemos a preparar toda a dinâmica e, sobretudo, a dinâmica organizacional para implementar já neste ano letivo. E uma das grandes mudanças foi, como eu disse no início, mudar toda a matriz curricular. E foi uma coisa curiosa, eu não disse de propósito no início, exatamente para que pudesse dizer agora, senão depois não tenho nada para dizer, não é? É que a proposta que nos foi feita pelo Ministério da Educação dizia que o nosso público-alvo só poderia ser o 7º ano. Nós tínhamos ali um problema a nível de taxas de retenção no 7º ano, e então o nosso foco tinha que ser atacar esse problema. Coisa que eu depois disse logo no Ministério da Educação, mas eu gostava de intervir o mais precocemente possível. Não faz lá muito sentido. É verdade que nós somos uma escola TAPE desde 2009 e que temos incluído no programa TAPE uma série de medidas que intervêm precocemente. E a Direção-Geral de Educação sabe-o e respondeu-me assim, e muito bem. E eu disse, com certeza eu vou atacar o 7º ano, porque as tais medidas que tínhamos para precocemente atacar no primeiro ciclo e no pré-escolar, também as tínhamos para atacar no 7º ano. Portanto, o argumento seria sempre válido para as duas circunstâncias. Mas ainda assim, claro que tive que construir todo o projeto para o 7º ano. De imediato, quando nós começamos a organizar todo o ano letivo e a matriz curricular para o 3º ciclo, começámos a ver que havia ali qualquer coisa que não batia certo. E porquê? Porque se nós somos uma escola que quer integrar também toda a ação educativa de todos os professores
desde o pré-escolar ao nono ano, e dentro do segundo e terceiro ciclo temos professores que lecionam terceiro ciclo e segundo ciclo e vice-versa, como é que os professores podiam estar lá em cima e cá em baixo. Portanto, o professor em si mesmo ter-se-ia que dividir no professor que é, como ouço às vezes alguém a dizer, é o professor PIP e é o professor que não é PIP. Não fazia sentido nenhum. Nós somos apenas uma escola e então começámos a discutir isto internamente e percebemos que isto não fazia sentido. Temos que atacar o problema da forma como nós achamos que devemos atacá-lo e começar o mais cedo possível. Então, eu próprio, através depois de reuniões que tivemos com os conselhos de comunidades de aprendizagem, com pais, alunos, etc., dissemos temos que implementar uma organização escolar e uma matriz curricular que envolva, desde logo, o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo. Eu sei que é um atrevimento muito grande, é uma ousadia muito grande, mas só assim é que nós trazíamos também consistência a tudo isto. Senão parecia que andávamos um bocadinho mancos, perdoem-me a expressão. E assim foi. A primeira grande transformação formal foi que nós traduzimos o currículo no primeiro ciclo, em que, com a monodocência, os professores ainda integraram mais o currículo no sentido de fazer desaparecer aquela dispersão de disciplinas que havia, sobretudo a nível do estudo do meio, das expressões, oferta complementar, apoio ao estudo. Então tudo passou a ser integrado em projetos, a introdução a projetos multidisciplinares. Mais tarde teve outra denominação, mas foi assim que no início surgiu. E os professores, de uma forma integrada, sem se preocupar se estavam a trabalhar com uma turma, com um ano, mas trabalhando colaborativamente, partiam de, e aqui o como passou a ser muito importante, partiam de desafios para que os alunos resolvessem estes desafios, integrando aprendizagens de estudo meio, de expressões, e com as horas de apoio ao estudo e da oferta complementar, enriqueceu-se esses projetos multidisciplinares. No segundo ciclo, a mesma coisa, várias disciplinas também foram integradas numa só e construiu-se outra disciplina que se chamou Desenvolvimento de Projetos Multidisciplinares. E no terceiro ciclo, a mesma orgânica levou a que se construíssem outra disciplina que se chamou Gestão de Projetos Multidisciplinares. Portanto, a nível da matriz curricular, ela tornou-se ficou uma dispersão disciplinar muito mais pequena e deu mais consistência ao próprio currículo, quer do primeiro, segundo e terceiro ciclo. Isto fez com que os professores tivessem obrigatoriamente que trabalhar colaborativamente, mas depois, e se calhar vou falar mais tarde sobre isto, surgiu um problema desde logo. Como é que nós vamos fazer isto de forma integrada e de forma que consigamos implementar e dar as nossas aprendizagens essenciais para que isto não pareça novamente algo que nos faz lembrar a área de projeto, a área de escola, etc. Mas, entretanto, nós resolvemos, ou estamos a resolver esse problema, mas que falarei mais tarde se tiver a oportunidade, está bem? Ok, obrigado. Passaria a palavra, portanto, ao Susário, se quiser acrescentar alguma questão sobre esta tema. Em relação a esta questão, do ponto de vista das alterações organizacionais, portanto, no caso do primeiro ciclo, uma das questões que para nós foi importante quando constituímos as equipas pedagógicas, e nós temos muito nas nossas escolas, neste caso nos nossos estabelecimentos de educação, quando falamos de pré-escolar, a perspectiva do assistente operacional dentro da sala de aula, e depois perdemos-lo no primeiro ciclo, e hoje em dia temos assistentes operacionais que têm formação, têm experiência e que podem constituir uma mais-valia. Portanto, para nós, na escola pré e primeiro ciclo, onde está o projeto, entendemos que a equipa pedagógica eram os professores, a educadora, eram também os assistentes operacionais, e isto trouxe-nos também uma forma de trabalhar diferente, até porque os assistentes operacionais estão dentro da sala de aula quando é necessário. No caso do segundo ciclo, também obrigou a algumas questões, porque quando vos disse constituímos as duas equipas, foi necessário estruturar o processo dos horários, e a outra grande alteração também organizacional prendeu-se com a questão de termos feito a semestralização da avaliação, e esta semestralização da avaliação, que em muitas situações pode levar-nos a pensar que apenas fazemos 2 vezes aquilo que fazíamos 3, não é verdade. Fazemos 2 avaliações quantitativas do ponto de vista do semestre, fizemos-la no princípio agora de fevereiro e vamos fazê-la depois em junho,
mas fazemos, porque quando temos este processo de períodos de avaliação mais longos, temos de passar um feedback também ao aluno e ao encarregado de educação, fazemos uma avaliação descritiva e qualitativa com muito maior frequência. Fizemos-lo no princípio de novembro, fizemos na interrupção do Natal, vamos fazê-la agora na interrupção da Páscoa, vamos fazê-la em maio e, portanto, este é um trabalho que, do ponto de vista organizacional, também introduz aqui alguns aspectos que eu acho que são importantes, mas são sobretudo importantes do ponto de vista do processo de monitorização das aprendizagens. Paragens das atividades letivas, nós tivemos algum cuidado em preparar com as associações de pais e juntas de freguesia todo o processo, porque os pais não iriam ter aquilo que estão habituados a ter, aquelas paragens naquele momento, mas ao longo do semestre. Portanto, nós reduzimos a paragem da Páscoa, a paragem do Natal, porque temos também avaliação intermédia a meio de cada semestre. Já fizemos uma avaliação intermédia e a final de semestre, e agora teremos mais uma intermédia na Páscoa. E eu gostava de dizer, o Cesário, não é questão de pegar no semestre e vamos reduzir as avaliações, não. É passar 3 avaliações quantitativas para 2, mas com mais 2, no nosso caso, intermédias, qualitativas, com uma ficha informativa, e, portanto, há mais momentos. A questão do plano do aluno também é um desafio muito grande. Nós criamos uma aplicação de raiz para fazer esta gestão e para trabalhar isto, que é algo muito difícil, porque há sempre problemas de funcionamento, há problemas de estruturar aquilo e de fazer executar essa medida. Outra questão que para já está no 5º e no 1º ciclo, que são as equipas maiores e não haver, estarem distribuídos e os professores terem que partilhar. Inicialmente foi muito difícil. No 5º ano, no 1º ciclo foi muito simples, apesar de haver só o professor titular e por norma haver só um professor por turma, foi muito simples, porque os colegas do 1º ciclo fizeram um trabalho extraordinário e entenderam-se e conseguiram abrir as portas e articular muito rapidamente. Já no 5º foi mais difícil, já houve um caminho muito grande de trabalho em equipa, mas foi uma aprendizagem para todos, porque estavam habituados cada um a fazer o plano de trabalho da sua disciplina, sem ter que contar com o colega de outra disciplina qualquer, porque nós fizemos algo também mais. Nós transformamos o apoio ao estudo e o estudo acompanhado do 1º ciclo e do 5º e do 6º em atividades integradoras que não seguem a lógica do apoio ao estudo nem do estudo, mas de integrar o currículo através de projetos, integrar as disciplinas, os diversos saberes, em projetos que são desenvolvidos conforme o que os alunos estão a fazer, conforme a necessidade, conforme o plano, sem estarem, portanto, adstritos apenas a um aspecto de promover o estudo ou reforçar o estudo ou qualquer outra medida. Portanto, fomos por outro caminho, utilizando essas horas que temos. Outra medida da organização foi repensar a distribuição de créditos, porque na questão do diretor do aluno, como sabemos, tivemos que respeitar na mesma que se são 3 turmas, só temos os créditos para 3 diretores de turma, não para 5, portanto tivemos que repensar, tivemos que retirar créditos de outras áreas e outras. Foi uma opção, como é óbvio, e fazer essa redistribuição com as coadjuvações, com haver vários professores e haver a mistura e trocas e cruzamento de turmas e de aulas e não sei o quê. Foi uma logística complexa que já aprendemos muito, e que no próximo ano será muito melhor, porque este ano foi prever. Para o ano já sabemos como não resultou e o que não resultou, e para o próximo ano podermos fazer melhor. Bem, não há dúvida que estamos a confirmar aquilo que já imaginávamos. Há aqui uma quantidade de mudanças a acontecer, há uma quantidade de mudanças não só na estrutura da escola, no modo de trabalhar das pessoas também. E a perguntar aqui ao Cesário, num agrupamento de escolas de Marinha Grande de Poentes, como é que estão a avaliar estas mudanças? Em que áreas, com que indicadores? Existe uma avaliação para isto ou estamos só a fazê-las e sem estar com uma formalização na avaliação do impacto destas mudanças na vossa instituição? Ora bem, esse era também um dos compromissos que nós tínhamos quando apresentávamos o projeto PIP, dizer logo à partida o que é que pretendíamos fazer do ponto de vista da monitorização e da avaliação. Quer eu, quer Cristelo, ou seja, quer Marinha Grande, quer Cristelo, somos agrupamentos TAPE e, portanto, nós já tínhamos, por obrigação, um conjunto de instrumentos de monitorização
que tinham de ser implementados e que avaliavam desde as questões do sucesso dos alunos e da qualidade das aprendizagens, através de indicadores da avaliação interna e depois da avaliação externa. Tínhamos questões que nos permitia aferir a questão da assiduidade, do absentismo ou do abandono, as questões que nos permitia também aferir a relação entre a escola, a família e a comunidade e, portanto, a própria organização e gestão. Esses não se perderam, porque esses continuam, porque nós continuamos a ser agrupamentos neste momento TAPE e não queremos perder esse referencial. Para nós nunca constituiu nenhum estigma, antes pelo contrário. É um selo de preocupação. Com o acréscimo do PIP, nós assumimos logo à partida que todo este processo de implementação passava muito pela partilha também com os professores, mas sobretudo também com os pais. Não é possível implementar processos ou projetos de mudança sem o envolvimento direto dos pais e que neste compromisso que assumíamos com a própria comunidade faríamos, é uma situação que neste momento começou a semana passada, após a avaliação do primeiro semestre, faríamos a realização de focos grupo com alunos, com pais e com professores. E sobretudo para percebermos o que é que estava a acontecer ao nível das aprendizagens, perceber como é que os miúdos identificavam que estavam a aprender, sobretudo como é que eles também traduziam e também nos explicitavam quais eram os seus níveis motivacionais para a aprendizagem, saber de que forma eles entendiam, porque é também um dos indicadores, que as oficinas de projeto que foram criadas constituíam um espaço e um tempo de concretização de aprendizagens do currículo, mas também de aquisição de competências transversais que nem sempre conseguimos transmitir no âmbito de algumas disciplinas. E deixem-me só dizer-vos isto, porque às vezes nós somos questionados e nós que estamos depois com os projetos em curso, tendemos sempre a esquecer alguma informação que é importante. A criação destas oficinas de aprendizagem não se traduziu na criação de uma nova disciplina. Não existe avaliação para as oficinas de aprendizagem enquanto disciplina. Toda a recolha de informação que é feita através de um dispositivo de instrumentos de grelhas, autoavaliação, registros de tarefas e por aí fora, tudo isso traduz-se no final numa avaliação que é implementada e é introduzida em todas as disciplinas com uma taxa de 20%. Portanto, nós não criamos nenhuma disciplina nova. Mas, efetivamente, na oficina de projetos, temos esta preocupação de perceber como é que os miúdos estão a aprender e, sobretudo, como é que eles estão a adquirir estas competências. Desde o pensamento crítico, a criatividade, a autonomia, a responsabilidade, a possibilidade de tomarem decisões, pesquisar, recolher informação, comunicar, que é tão importante. Sempre que nós concretizamos um projeto, ele tem que ser apresentado aos outros alunos da turma. As relações interpessoais, elas são todas muito avaliadas e esta avaliação, desenvolvida no âmbito da oficina de projetos, tem um peso de 20% em todas as disciplinas. Então, isto só para vos dizer que, para nós, que estamos neste processo de implementação, torna-se necessário, para já perceber se os miúdos valorizam, se têm consciência disto, se estão conhecedores de todas as regras da avaliação, tal e qual como com os pais. Também foi importante realizar este focus grupo com pais e perceber até que ponto eles estão a envolver-se, estão a validar ou não validar todas estas nossas propostas. E essas sessões que decorreram com indicadores deste nível, indicadores das relações interpessoais, perceber se a questão da aquisição de uma competência de relação interpessoal que é feita na oficina de projetos, numa metodologia de trabalho de grupo, se ela depois se reflete nas relações fora da oficina de projeto, fora do grupo, se eu estabeleço relações novas, porque um dos grandes desafios, meus caros amigos, é constituir grupos para a oficina de projetos claramente heterogéneos, claramente complementares. As oficinas de projeto têm-se revelado manifestamente importantes para alunos com necessidades educativas especiais. Estão completamente integrados, trabalham em grupo e eles também têm os seus talentos. Às vezes nós não temos tempo de os descobrir. E, portanto, temos miúdos com necessidades educativas especiais que são excelentes nas expressões plásticas, são excelentes em trabalhar com computadores.
e, portanto, temos que os potenciar. E, portanto, nesse sentido, todo este processo de monitorização está a ser feito. Nós temos o compromisso com a Direção-Geral de enviar a nossa avaliação intercalar, que ainda não enviámos e possivelmente os meus colegas já enviaram, porque nós estávamos dependentes deste compromisso que tínhamos assumido com a comunidade e vamos fazê-lo agora no princípio de março, depois deste processo de análise e apreciação das questões do Focus Grupo. Portanto, por aí e por esse processo, todo ele é monitorizado, todo ele é acompanhado e, sobretudo, muito partilhado nos processos de reuniões de articulação entre os próprios docentes. Se o Luís quer acrescentar algo. Eu gostava só de acrescentar um aspecto que me parece extremamente importante. É este? Um aspecto que me parece absolutamente que me parece absolutamente crucial em todo este processo, porque não sei se o tempo já está a acabar, depois posso não dizer, e eu tinha isto na mente, é que obviamente nós temos que fazer o reporte de todas as situações, os relatórios e as reflexões e os dados e isso tudo. Obviamente isso é a parte que tem que ser, porque é o compromisso que nós temos e tem que ser assim, temos que prestar contas daquilo que estamos a fazer, sem dúvida nenhuma. Mas há um aspecto que muitas vezes não vai nos relatórios, e esse aspecto é que eu gostava de partilhar convosco, mesmo com as enormes discussões que temos internamente, mesmo com os desacordos, mesmo com tudo isso, é fantástico ver que a mudança que há na postura e na perspectiva das pessoas, que transparece não só para os professores, mas também para os alunos. E os próprios alunos já reconhecem isso, já perceberam, eles fizeram também já, não uma avaliação formal, mas pelas conversas que vamos tendo, a percepção de que a forma como os professores trabalham com eles e trabalharam com eles durante este primeiro semestre foi muito diferente daquilo que era habitual e que era normal acontecer. E, portanto, há aqui aspectos que são muito importantes, porque é uma mudança de perspectiva, de postura, de disponibilidade para este género de situações e que este projeto veio trazer como mais-valia, que nem sempre é possível, mas que veio trazer como mais-valia nessa mudança de postura de todos nós nas discussões, nos desacordos que existem permanentemente, mas de levar o projeto para a frente. E acho que a questão dos alunos, não vamos ter tempo agora aqui, deixo isso já como proposta. Há uma entrevista ontem da TSF, portanto, eu tive o conhecimento ontem à noite, que é feita na Escola do Freixo, aos alunos, e ouvir os alunos falar do projeto é um espetáculo, é um prazer. Ainda pensamos passar cá a entrevista hoje, mas também é uma questão de tempo, não temos, mas se forem, portanto, ao site, ao agrupamento, ou ao meu Facebook, facilmente acedem a essa entrevista da TSF e vale a pena, além de ouvir o que o Luís diz, mas não tirando o desmérito ao Luís, mas ouvir os alunos responder às perguntas da jornalista, eu acho que é um espetáculo e vale a pena nós darmos esse tempo, darmos voz aos alunos para percebermos o que ali está a acontecer. Não sei se o Mário quer acrescentar alguma questão aqui a esta parte. Só uma coisa rápida, porque sei que está toda a gente já a começar a ficar com bichos carpinteiros no banco. Só dizer isto. É impossível nós introduzirmos processos de ensino-aprendizagem que queremos muito mais significativos e queremos que envolva a comunidade de aprendizagem e queremos que envolva outras pessoas da comunidade, sejam eles técnicos de autarquia, sejam eles pessoal não docente, sejam eles pais, e depois, quando vamos avaliar o impacto, não chamar essas pessoas também para elas próprias darem o testemunho do impacto nas aprendizagens. E é isso que também tem que ser feito e é isso que nós também estamos a fazer através dos tais conselhos de comunidades de aprendizagem, em que pais, técnicos, alunos, pessoal não docente, que intervém no processo de ensino e aprendizagem, também é chamado para dar o parecer sobre essa aprendizagem. Outra nota muito rápida é que, relativamente às questões das aprendizagens significativas e da parte mais prática do ensino e experimental, nós esta semana terminámos ontem a tal semana temática em que as disciplinas lecionavam de uma forma muito mais prática, dinâmica, interdisciplinar, transdisciplinar até, e no final fizemos várias avaliações com os alunos em assembleias de alunos. E foi determinante
que os alunos não só espelharam a nível das competências de padrão ou as competências gerais que eles veem a serem desenvolvidas daquela forma, mas, sobretudo, fazer-lhes perguntas de uma forma muito de conteúdo, de profundidade das aprendizagens, a nível das disciplinas, e perceber como é que eles interligavam os conhecimentos. Conhecimentos que era suposto eles aprenderem naquela semana nas várias dinâmicas interdisciplinares. E, portanto, isso deu-nos também esta imagem de que o impacto que estas atividades estão a ter sobre a sua própria aprendizagem é extremamente valorizável por eles, mas também está realmente a atingir aquilo que nós nos propomos a fazer, que é a melhoria do ensino-aprendizagem. E isso também não é de colocar de parte, porque o nosso risco sempre nestes tipo de monitorização é criarmos um conjunto de indicadores para aquilo que já existe. É criarmos, atolarmos em grelhas e grelhinhas que vão fazer aquilo que nós já sabemos apurar. E, portanto, o que nós temos é que, desculpem-me o pleonasmo, apurar se aquilo que já temos, os instrumentos que já temos, respondem bem ou não àquilo que é preciso dar como resposta. E, se nós tivermos um sistema de monitorização apurado e que o faça, devemos aproveitá-lo e não criar mais em cima para criar trabalho burocrático para os professores e para toda a comunidade. E é isso que nós também temos que evitar. Obrigado. De facto, é um prazer estar convosco e ouvir estas questões aqui. Já passou cerca de uma hora do nosso tempo, havia outras perguntas que deviam ser feitas, mas ia deixar agora 2 minutos para cada um de vós. Deixava também... Há uma pergunta inicial, que eles foram muito modestos, perdão, uma questão inicial, que foi dizer porquê que tinham sido estas escolas. Eu deixo-vos também o convite a consultarem os sites e a consultarem as redes sociais destas escolas e talvez possam descobrir, portanto, a resposta a essa questão, porque é que foram estas escolas, e podiam ser muitas mais. Mas eu deixava-vos 2 minutos para cada um de vós, mas eu ia só ter uma nota. Eu sei que o Grupo de Escolas Castelo, em 2014, fez um webinar do Ministério de Proposta de Avaliação, portanto, há aqui umas questões já no vosso ADN de avaliar os processos. Eu sei que a vossa escola teve também um processo de observação de aulas um pouco particular, isto disse-me a Diana Moraes um dia destes. Conheço da questão do Freixo a sala de aula do futuro, para ser mais fácil em relação a isto, não é? Deixando estes 2 minutos, mas tocando em cada um destes pontos, deixava agora 2 minutos para vós, não sei se querem falar disto ou de outras coisas, mas eu lembrei-me só de tocar em cada um dos pontos que eu conheço das vossas escolas ou que me fizeram chegar essa informação. Para depois deixarmos a assistência a fazer as perguntas, que muitas delas, começava por Luís, talvez, por uma questão de organização daí. Eu comungo da solução ou da proposta que fez o Mário. Nós atendemos os telemóveis e a minha esposa queixa-se que estou sempre ao telemóvel e às vezes é complicado e, portanto, naquele dia atendi também. Enfim, não, acho que a questão tem a ver, se formos procurar uma razão, há um traço comum, que já nos conhecemos deste processo e da discussão, se calhar há um traço comum que é de corrermos o risco e não termos medo de falhar. Se calhar pode ser ou quem nos convidou pensar, são escolas que vão correr um risco, mas que não têm medo de falhar, correndo um caminho diferente dos outros. Relativamente ao agrupamento de escolas de Freixo, antes do convite para embarcar no PIP, nós já tínhamos planeado, e depois foi inaugurada, o nosso espaço de aprendizagem personalizada, que é assim que se chama a nossa sala de futuro, que é espaço de aprendizagem personalizada. E já tínhamos essa preocupação até antes sequer de embarcarmos no projeto do PIP, de começar a procurar formas de responder ao problema dos alunos. Isto é, começarmos a pensar no indivíduo, porque sempre nos incomodou muito alguns aspectos de quando falávamos que o 5º A é bom, o 5º D é mau, o 7º D é não sei o quê, e depois as turmas piores são os Ds ou os Es e os As são as melhores. Este género de pensamento vale o que vale, mas que nos preocupava neste sentido. Nós achávamos que não é por estar dentro de um grupo que é fatal para um aluno ser bom ou ser mau. Não, temos que... Isto tem a ver com outro aspecto também. Nós temos, e no outro dia estamos a fazer a estatística, até por causa das atividades de enriquecimento e extracurriculares, nós temos mais de 60% dos alunos da escola em clubes, o que diz muito.
porque desde sempre tivemos essa preocupação de oferecer aos alunos aquilo que por vezes a sala de aula e o professor na sala de aula, por melhor que fosse, não lhes dava. E, portanto, existem clubes das mais diversas áreas. Nós temos, por exemplo, um clube de robótica desde 2006, já estão há muitos anos que temos esse percurso. E isso preocupava-nos de tentar oferecer aos alunos as oportunidades que, por estarem a frequentar uma escola que fica num sítio não central, não tivessem as mesmas oportunidades em termos tecnológicos e não só, de desporto, o que quer que seja, que não lhes permitissem ter essas oportunidades de, para além das aulas, que já é a nossa competência fazer e desenvolver o saber académico, digamos assim, e o conhecimento, mas terem outras experiências para além da sala que os enriquecesse de tal forma que eles fossem melhores. E que aqueles alunos que mais dificuldade tivessem na matemática, por exemplo, na robótica, fossem capazes de calcular quais os pontos que tinham que dar para fazer 160 graus, ou 180, ou 360, que no robô tinham que resolver o problema para participarem num campeonato. Portanto, esta procura dessa resposta é aquilo que, se calhar, nos pode caracterizar um pouco pelo nosso percurso de alguns anos, em alguns projetos e algumas atividades, e que de facto nos dá essa capacidade de tentar procurar respostas. Mas fica aqui, não estamos a conseguir fazer tudo, não estamos a conseguir desenvolver tudo, há muito trabalho para fazer, mas também já nos sentimos, de certa forma, com algum sucesso quando os alunos nos dizem o que dizem. E, portanto, isso permite-nos confiar que seremos capazes de resolver os problemas que existem. E, para mais, fazemos outra coisa, que é isso que é importante, também se falou aqui já de manhã, e que nós fazemos, que é, isto fosse só uma escola a fazer, ia ser dramático. E eu não falei com os meus colegas, mas eu fiquei extremamente feliz quando o Ministério da Educação lançou o desafio para o projeto de flexibilidade e autonomia curricular. E vou-vos dizer porquê. Quando éramos só os 6, nós tínhamos, e do início soube-se que o projeto, tínhamos as televisões e as rádios a telefonar e quase a exigir que iam saber o que se passava. E eu fiquei muito feliz quando vi que havia mais de 200 e tal escolas que estavam no projeto, portanto agora vão ver outros, há muito para telefonar, há muito para fazer, há muitas escolas com excelentes ideias e deixem-nos estar aqui um bocadinho a tentar descobrir, porque às vezes punham-nos perguntas. Eu lembro-me que em setembro, não sei se nós começámos as aulas a 15 de setembro, julgo eu, a 20 e tal de setembro já tinha gente, jornalistas, a perguntar, então, e resultados do PIB? Resultados de quê? Nós começamos dia 15 as aulas, nós ainda estamos a tentar ver se os horários estão direitos e se as coisas estão a funcionar, não há resultados nem vai haver tão cedo. E, portanto, há aquela ânsia de querer respostas e resultados. E, como disse o Mário, não é? Nós vamos preencher as grelhas sem problema nenhum, mas não é o fundamental. Okay. Mário, 2 minutos. Não sei se foi 2 ou 3. Muito rapidamente, eu sei que a pergunta se enquadra no nosso sistema de monitorização. Nós criámos uma aplicação em 2010 que respondia só a esta questão. Não queremos toda a gente a trabalhar para a estatística e não queremos perder o tempo a fazer análise estatística quando podíamos estar a pensar na estratégia pedagógica e pôr em ação a estratégia pedagógica. E daí que tinha que ser uma máquina, uma aplicação a fazer esse trabalho. E a aplicação é só isso, mais nada, porque ela não faz o nosso trabalho. Eu costumo dizer muitas vezes na Direção-Geral de Educação, quando me pedem para fazer alguma intervenção deste género, para falar sobre o sistema de monitorização, e graças a Deus já há alguns anos já não me pedem para eu ir falar sobre o DataCris, porque é sinal que nós provavelmente já temos outras coisas que reconhecem que estamos a fazer, pelo menos estamos num processo de melhoria. E por isso vou fugir um bocadinho à questão, mas se me quiserem perguntar alguma coisa sobre a aplicação, eu claro que terei todo o gosto de responder. Fugindo um bocadinho à questão para dizer isto. Estas 6 escolas, que agora vão ser 7, e de alguma maneira já eram, porque a Escola da Ponte também estava um bocadinho incluída, nós tornámos amigos e tornámos uma rede muito forte. E esta cumplicidade entre nós, em que nos vamos interajudando uns aos outros, foi uma das grandes mais-valias deste projeto. Mas houve outro. Quando fomos desafiados, e eu não é por humildade que digo isto, eu não faço a mínima ideia porque é que fui desafiado, porque é que o meu agrupamento foi desafiado para este projeto. Não faço mesmo. Já perguntei, ninguém me quer responder, mas eu não faço ideia. E por isso não é uma questão de falsa modéstia, não sei mesmo. Mas quando fomos desafiados, e fui à primeira reunião no dia 19 de setembro, a Lisboa, de 2016,
e que conheci estes colegas, todos eles, creio eu, levavam uma apresentação. E eu, porque não tinha feito uma pré-reunião antes, não levava apresentação nenhuma. E então até disse lá que tinha uma forma muito inovadora de apresentar. Ia falar. E falei. E uma das coisas que me mais criou expectativas positivas naquele momento foi ver todas as estruturas do Ministério da Educação presentes. Absolutamente todas. Pela primeira vez, eu estava num projeto, e já estivemos em vários, e estamos em vários, em que eu nunca tinha assistido e estado num projeto em que estava em inspeção, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Direção-Geral de Educação, e que, Secretaria de Estado, e que todos eles aperfilhavam este projeto. É certo que isto poderá ser uma questão de menos importância, mas para nós é extremamente importante por isto. Nós não queremos flexibilizar, ou ousar flexibilizar, ou ousar juntar disciplinas, ou fazer outra coisa qualquer, e depois vir o senhor inspetor numa auditoria e dizer o senhor não podia fazer isto porque viola o despacho normativo 4A de 2016, que não permite fazer isto no artigo 12.2 da linha C. Não fazia sentido nenhum, não é? Portanto, o estar lá, estas pessoas, e dizerem nós estamos convosco, portanto, ousem fazer, foi o que nos fez abrir as portas ao sonho. E continuamos a sonhar. Está bem? Obrigado. Passar a palavra. Cesário. Falo com este. Agora queres o meu. Agora quero este. Acho que aquilo não está bom. Pegando só aqui um bocadinho no desafio de poder falar sobre a observação de aulas e sobre este projeto e o que é que isto tem contribuído. Em 2015 tivemos lá a professora Ana Moraes. Peço desculpa que de vez em quando os apelidos fogem. Esteve connosco no agrupamento e partilhou todo este processo que tinha sido implementado já no Porto, na Universidade, sobre a forma daquilo que era uma metodologia de observação interpares. E nessa altura nós achámos que era também uma oportunidade de colhermos esta experiência e construímos, à semelhança daquilo que é o projeto também da Universidade do Porto, construímos quartetos de professores, mas nestes quartetos de professores nunca impusemos como condição que eles tivessem que ser professores da mesma disciplina, do mesmo nível de ensino. O que quer dizer que tivemos quartetos com educadores de infância, professores de primeiro ciclo, terceiro ciclo secundário, segundo ciclo e por aí fora. E estes quartetos e esta observação de aulas foi tão importante e continua a ser importante, porque depois tem um reflexo muito grande naquilo que é o funcionamento das oficinas, naquilo que é o funcionamento nas co-docências, nas coadjuvações, nas parcerias, chamemos-lhe aquilo que lhe chamarmos, porque, sobretudo, quando fizemos esta observação interpares, nunca tivemos como foco estar a observar para avaliar quem está a dar aula. A nossa observação interpares teve sempre como foco, e nós defendemos-lo desde o princípio, até porque estávamos em 2015 e ainda algo ressentidos de processos de avaliação que não tinham sido de todo agradáveis para os professores, sentimos que o foco tinha que ser em quem observava. Ou seja, o que é que eu, enquanto observador, ganho ao ver a prática do outro e sou capaz de incorporar na minha prática. E este foi o processo de avaliação, e que continua a ser, e que foi muito facilmente aceito pelas pessoas. Não há imposições, é voluntariado, constituem quartetos e, sobretudo, depois de terem passado pelas aulas uns dos outros, eles preenchem uma ficha de quarteto onde partilham a sua reflexão e o que é que cada um ganhou com aquela observação. E isto, como vos digo, foi o projeto a que nós chamamos Aula Aberta e continua a ter impactos agora na nossa prática e a desmistificar todo este processo das parcerias e tudo mais. Porque nós já temos parcerias em funcionamento, quer na matemática, quer na fisicoquímica, no inglês, no português, mas precisávamos estendê-las a outras áreas e precisávamos, sobretudo, estendê-las a um processo que esta situação de observação entre ciclos facilitou, porque esta oficina de projetos, apesar de ser para o 5º ano, segundo ciclo, trabalha com professores cooperantes, voluntários, digamos assim, de outros ciclos, que
que é o meu caso, que não sou desconhecido, é o caso dos professores de filosofia que trabalham também no âmbito da oficina de projetos e que são de secundário, e, portanto, esta riqueza é verdadeiramente importante. Sobre porque é que nos escolheram, eu tenho uma estratégia defensiva. Para as perguntas relativamente às quais eu imagino que não há respostas, não questiono. E, portanto, não me pergunto. Quando me perguntam porque é que fomos escolhidos, eu costumo dizer, de certeza, foi porque temos coisas muito boas para aprender. E, portanto, então, mas vamos aprender? Vamos. Vamos, de certeza, aprender. E, portanto, mas, de resto, quando eu tenho o pressentimento que não há resposta, não faço a pergunta. É uma estratégia de salvação. Mas pronto, basicamente, só para vos dizer que, efetivamente, este processo é um processo em construção, é um processo que não é fácil e é, sobretudo, um processo que se vai construindo e fazendo através da reflexão e através da melhoria permanente. Todos nós assumimos nos nossos projetos que eles não são, tal e qual como qualquer projeto, fechados, são projetos abertos, são projetos dinâmicos, que nos permite a qualquer momento fazer os ajustamentos necessários, porque esta monitorização muito em cima do acontecimento permite-nos atuar e não deixar arrastar situações que depois só no final do ano nos levassem a intervir. Obrigado. Ia dar por terminada esta primeira parte do painel, até porque se eu estivesse daquele lado tinha muitas perguntas a fazer. De facto, foi um prazer para mim estar aqui convosco. Eu de manhã estava com muito orgulho, como diretor do Centro de Formação, porque ter a maior parte das escolas do Centro de Formação envolvidas no PAF é para mim sentir-me orgulhoso. E estava a pôr um post no Facebook a resposta ao Luís Fernandes e dizia, há uma coisa lá que eu vou dizer publicamente ainda mais, que é, eu penso que estas escolas, este grupo de 6 escolas, estão, portanto, a reescrever a nossa organização escolar. Eu acho que é importante nós olharmos para o que está a acontecer, porque vocês estão a fazer coisas diferentes, fora da caixa, sem outros recursos adicionais. Não é? E, portanto, quer dizer, se vós conseguem fazer, nós também conseguimos fazer outras escolas, e isso eu acho que isso é importante. Sobre a questão de voltarmos para trás, e também já estou por cá há mais de 2 dezenas de anos, isto a gente vai e fica bem, eu acho que neste momento é difícil, seria gravíssimo, eu acho que é impossível voltarmos para trás. Eu acho que todos acreditamos que o caminho que estamos a trilhar agora, e há diferentes forças políticas a falar sobre isso, e disse isso no outro dia, no nosso Secretário de Estado, é difícil voltarmos para trás, porque de facto este é o caminho que todos nós estamos a perceber que é necessário. E de maneira diferente, não é se estão as escolas a fazer bem ou estão a fazer mal, estamos a fazer coisas diferentes, estamos a tentar inovar, e isso acho que isto é muito importante. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença aqui. E passava agora a palavra àquele lado, há microfones, penso eu por aqui, por aí também, se a Elizabeth tem... Doutora Helena, tem já uma pergunta. Vamos fazer uma ronda de 3 perguntas, talvez. Pedia para se apresentarem e dirigissem a pergunta, se for dirigida, ser também rápido e sintéticos. Okay. Como estamos a aprender, e eu já ouvi aqui coisas que me deixaram muito interessada e muito, digamos, curiosa, queria colocar 2 questões. Uma, penso que é a Escola de Cristelo, que é Cristelo, não é? É. Falou de referenciais de integração curricular e eu gostava que desse um exemplo de como é que organizaram esses referenciais, porque eu estou em crer que, pelo que eu entendi, seria, portanto, uma espécie de grande área que reuniria os contributos de várias disciplinas, mas gostava de tentar perceber como é que fizeram, ou grandes temas, ou... pronto, fiquei curiosa. Outro aspecto que também me deixou curiosa, porque também me parece aqui que promove o trabalho em equipa dos docentes no sentido de melhorar, dar mais significado às aprendizagens dos alunos e até consolidá-las. Penso que falou muito disto a Escola da Marinha Grande. Falou de oficinas de projeto. E eu gostaria de saber como é que organizaram as vossas oficinas de projeto. Então, são estas 2 perguntas. Obrigado, Trilhena. Mais questões? Ana Moraes? Estão muito tímidos. Não vejo mais braços. Obrigada pela vossa intervenção. Achei que o painel correu muito bem neste esquema de pergunta-resposta. E queria acrescentar mais uma pergunta para Cristelo e para a Marinha Grande.
e que se refere exatamente à vossa participação no projeto Included. E eu acho que as pessoas aqui presentes que não têm o Included em nenhuma das escolas, pelo menos das escolas aqui que estão associadas ao EduFor, não têm, se vocês pudessem explicar um bocadinho, era capaz de ser interessante. A segunda pergunta, que não tem destinatário, mas podem ser os três, diz respeito à retenção zero ou não retenção zero. Qual é a vossa posição relativamente a isso? Obrigada. Há uma terceira questão, penso que podemos dar um grupo de 3. Boa tarde. Eu sou professora de primeiro ciclo e fiquei aqui no agrupamento Nelas e fiquei muito interessada na forma como vocês conseguiram organizar, vocês, Marinha Grande, penso eu que falaram mais no primeiro ciclo, como conseguiram organizar 100 turmas e, portanto, fizeram aquilo que eu também acho que é muito importante, separando o primeiro ano, que é um ano completamente diferente dos outros, mas gostava que me explicasse melhor como é que conseguiram fazer essa organização. Obrigada. Bem, penso que talvez possa fazer a resposta em simultâneo, não é? Portanto, começava pelo Cesário, se quisesse responder às questões que foram dirigidas. Ora bem, então vamos lá ver se eu consigo ser sucinto. Oficinas de projeto, processo de organização. Aqueles 5 tempos que os professores teriam no seu currículo normal foram vertidos para a oficina de projetos e, portanto, eles permitem ser utilizados. Ou seja, eu tenho os tempos normais com um docente cobertos. Não quer dizer que o professor tivesse ou esteja 1 hora com a turma A e depois vá correr para a turma B outra hora. Não. Podemos ter organizações em função do projeto. Ou seja, se o professor tem, por exemplo, 4 turmas e contribui com 4 tempos para a oficina de projetos, ele vai estar estes 4 tempos e pode estar um dia 3 tempos com uma turma e outro dia um tempo só com outra turma, até a desenvolver projetos diferentes. A grande questão que se coloca aqui é que a oficina de projetos não funciona só com um docente, o que quer dizer que nós temos que recorrer a todos os tempos restantes. E como tenho 8 turmas, vezes 5 são 40 tempos. E estes 40 tempos de acréscimo para as parcerias, eu contribuo com 3, trabalho voluntário. Os diretores também têm esta oportunidade. Outros docentes contribuem com alguns tempos do artigo 79 e também tivemos que reforçar com tempos de crédito e também conseguimos, através de uma mobilidade por doença, ir completar, digamos assim, estas horas. Portanto, basicamente, o que nós temos do ponto de vista da organização de projetos, para cada equipa de 4 turmas, eu tenho turmas que fazem segunda e quinta, turmas que fazem terça e sexta, só de tarde, é quando estão a funcionar as oficinas de projeto, e depois, estando desenhados os projetos, quando fechamos o projeto, fazemos a avaliação, a decisão para o projeto seguinte pode mexer na equipa. O que faz com que eu já estou a trabalhar este ano com a terceira turma de 5º ano, porque já estamos no 3º projeto e eu rodei de projetos e, portanto, rodei de turmas. Tem um trabalho acrescido, a questão da comunicação. Como é que nós comunicamos, porque os docentes que estamos à segunda podemos não ser os que estamos à quinta. Para além dos registros que os alunos fazem no seu diário de bordo, das atividades que fazem, em muitas circunstâncias, utilizamos muito o telemóvel para fotografar e utilizamos o telemóvel para mandar uma mensagem oral. Ou mesmo vídeo. Olha, hoje, nesta turma, o grupo tal conseguiu concretizar a atividade tal, agora, quinta-feira, vocês têm que dar continuidade ao trabalho e, portanto, têm estas tarefas. Eles ficaram com o compromisso de trazer os materiais. Peço ao diretor de turma que, na véspera, na quarta-feira, os recorde. Portanto, esta questão da articulação é muito importante e não era de todo fácil. Para o Included, ora bem, nós estamos neste projeto, é um projeto também novo, é um projeto que está muito centrado na Universidade de Barcelona. Também fomos desafiados para o Included o ano passado e, portanto, neste momento nós já estamos a implementar e o Included é um projeto que visa, sobretudo, dar resposta na perspectiva de uma escola justa e verdadeiramente democrática, dar resposta a todos os cidadãos que a frequentam de forma igualitária. E, portanto, assenta muito em populações
imigrantes, portanto, no caso de Espanha, ela está muito a trabalhar com pessoas que vêm de outros países, que não dominam a língua espanhola e que, portanto, na sua capacidade trazem um conjunto de saberes, mas que muitas vezes não conseguem expressá-los porque não dominam a língua. E, portanto, este projeto tem aquilo que nós chamamos 6 ações de sucesso. E dentro destas 6 ações de sucesso, os grupos interativos são uma delas. Outra das ações de sucesso são as tertúlias literárias, dialógicas, muito viradas também para o envolvimento dos pais, onde se pode fazer a abordagem de um texto. Estes textos, no quadro deste projeto Included, têm um conjunto de obras de referência da literatura universal e, portanto, são trechos que podemos selecionar para seguirmos aquilo que é a norma do Included. Temos também as comissões mistas com o envolvimento dos próprios encarregados de educação. E o que é que isto tem vindo a fazer? Tem vindo também a fazer com que, no caso destes grupos interativos, que é o que nós já tivemos a implementar este ano na escola do primeiro ciclo e pré, com a presença dos pais. E, portanto, os pais vão dentro da sala de aula, nós constituímos grupos de trabalho, e os pais vão. E quando vocês nos perguntam assim, então, mas estes pais têm que conhecer o programa, estes pais têm que saber qual é o conteúdo, ou estes pais podem ser pais ou outros membros da comunidade, avós, assistentes operacionais, estudantes do ensino superior, que é nisto que nós agora temos também que investir. No caso concreto da Marinha Grande, estamos nesta fase de estabelecer e aprofundar a relação com a Escola Superior de Educação de Leiria. Estes grupos interativos não precisam de pais ou de voluntários conhecedores dos conteúdos do programa, porque eles são, efetivamente, na perspectiva dos grupos constituídos com heterogeneidade, eles são mediadores da aprendizagem. Eles são aquilo que se diz os centradores. Portanto, este pai, num grupo de 6 a 7 crianças, ou este voluntário, vai chamar, digamos assim, a si o controle do grupo e depois poder dizer assim, então, tu já fizeste? Já acabaste? Já. Então, e está tudo feito? Está. Então, e tu? Eu ainda não acabei. Então, olha, ajuda lá o teu colega. Explica-lhe lá como é que fizeste. E, portanto, eu, pai ou voluntário, não preciso conhecer o programa. No caso dos grupos interativos, que eu acho que tem esta mais-valia. Agora, ficamos sempre com este ponto de interrogação. Então, e os pais dentro da sala de aula? Então, mas a sala de aula já deixou de ser o espaço físico onde nós estamos. Podemos aprender em todos os sítios. Nós temos um dos objetivos deste projeto da Escola da Fonte Santa, é a aprendizagem no Pinhal. É poder sair e fazer do Pinhal um espaço de aprendizagem vivo, laboratorial. E, portanto, os pais, como qualquer outro membro da comunidade, podem entrar na sala de aula. Vão-me perguntar assim, isto faz todos os dias? Não. Isto faz com a regularidade e periodicidade que se definir. Pode ser feito uma vez por semana durante 1 hora e neste grupo interativo aquilo que se define são 3 atividades de 20 minutos e a seguir à rotação. Ou seja, a mobilização da aprendizagem é feita com um tempo determinado para que as crianças também não se cansem, não saturem, não podem ser atividades muito longas. E, portanto, esta é uma das estratégias desta medida de sucesso. Outra tem a ver para crianças e jovens que possam ter mais dificuldades na aprendizagem. O projeto Included defende a questão de uma escola a tempo inteiro e de que quem tem algumas dificuldades precisa ficar na escola mais tempo. E, por exemplo, tem aquilo que se chama, como uma das outras medidas de sucesso, as bibliotecas tuturadas, onde também pode ter outro tipo de voluntários e pode ter pais e pode ter professores e pode ter outros membros da comunidade. Eu passava então ao Mário para responder às questões dirigidas e deixava aquela pergunta do zero para o Luís, para depois nós terminarmos. Nós já tínhamos combinado. Que era mais fácil, fica portanto. Bom, eu, para fazer a ponta aqui para os referenciais de integração curricular, pegando aqui ainda no projeto Included, naturalmente não vou repetir tudo o que o Cesário acabou de dizer, mas para vos dizer o seguinte, nós muitas vezes nesta ânsia de flexibilizar e procurar como flexibilizar,
às vezes andamos a experimentar várias iniciativas e perguntamos a várias escolas, e uma das coisas que eu digo sempre, e que me parece que foi uma aprendizagem que tenho feito ao longo destes anos, é que nós também temos que estudar o que a investigação nos diz. Há muita coisa que a investigação nos diz. E este projeto Included é, sem dúvida nenhuma, e a investigação DILO, o projeto que, em termos de impacto na aprendizagem, quer a nível de resultados académicos, quer a nível de resultados sociais, mais contribui para a melhoria. E, portanto, era bom que nós consultássemos estes projetos, víssemos o que a investigação nos diz sobre eles e nos apropriássemos deles, porque, de facto, muito daquilo que são as nossas questões e dúvidas já estão lá colocadas nessa investigação e que nos podem ajudar imenso, seja a nível do pré-escolar, do primeiro ciclo, seja a nível do segundo, terceiro, até mesmo secundário. E a verdade é que foi esse ensinamento, foi essa aprendizagem através da investigação que nos levou aos referenciais de integração curricular. Nós partimos sempre de um problema, que é, às vezes, os nomes são muito importantes. E quando nós criámos, no início, a designação de projetos multidisciplinares, conduzimos toda a gente, alunos, professores, pais, pessoal não docente, à ideia do produto final. Nós tínhamos que fazer qualquer coisa e depois, no final, havia algum produto que fosse apresentado, fosse afixado, fosse o que fosse. E começámos a perceber que o processo, que é o que nós queríamos valorizar, não estava a ser bem valorizado. As aprendizagens ao longo do processo não estavam a ter o impacto que deveriam ter, porque, dizíamos nós, a designação projeto multidisciplinar estava a criar-nos aqui um constrangimento. Então o que nós precisávamos era de algo que integrasse o currículo. E a verdade é que nós, ao discutirmos isto nos tais conselhos de comunidades de aprendizagem, com pessoal não docente, com professores, com alunos, com pais, chegámos à conclusão de que deviam ser os alunos a perceber como é que podiam integrar o currículo e dar sugestões. Alunos, que depois foi amadurecido por pessoal não docente, por pais e também por professores, naturalmente. E chegámos à conclusão que tínhamos 36 propostas, 36 referenciais de integração curricular. Entretanto, começámos a trabalhar nisso e o gestor destes conselhos de comunidades de aprendizagem está ali, que é o Armando, e chegámos à conclusão de que deveríamos tentar agrupá-los mais e criámos então finalmente 7 referenciais de integração curricular. 7 referenciais de integração curricular que conseguiam, eles em si, congregar todas as aprendizagens essenciais de todo o currículo. E só para vos dar um exemplo, pode-se aprender através da cozinha pedagógica, que é um referencial de integração curricular, aprendizagens como matemática, como português, como línguas, etc. Pode-se aprender na Ecovia, que se construiu dentro das escolas, das 3 escolas do agrupamento, Ecovias, onde os alunos aprendem ciências naturais, físico-química, desporto e muitas mais, geografia e muitas mais disciplinas. O problema depois aqui foi como é que nós fazemos isto, como é que fazemos isto na prática. Então nós construímos, e estamos a construir, para cada desafio, para cada forma de congregar o currículo, através das aprendizagens, e as disciplinas que interagem umas com as outras, interagem baseadas num cenário de aprendizagem que é criado pelos professores e alunos, mais uma vez, e Conselho de Comunidade de Aprendizagem. E parte sempre de um desafio. É colocado um desafio ao aluno, um desafio o mais prático possível, o mais real possível e o menos googlável possível. Ou seja, o aluno não pode ir à internet e retirar a resposta ao desafio. Tem que ser algo que ele se desafie a fazer. E depois perceber quais são as aprendizagens que são possíveis dar resposta ou aprender através daquele desafio. Depois tem várias etapas, à semelhança da metodologia de trabalho de projeto. Só que aqui não há absolutamente nenhuma preocupação com o produto final. A preocupação é sempre com o processo de ensino-aprendizagem. Muito bem. E porque já passamos em 6 minutos o tempo do nosso painel, eu passava agora a palavra ao Luís Fernandes para responder à questão que a Ana deixou no ar para qualquer um de nós e terminaríamos, portanto, com o nosso painel. A questão mais simples é esta, a resposta terá que ser sim ou não, não é? Portanto, é uma pergunta daquelas que tem duas, a binária, portanto, é fácil de responder.
Quando no início do ano, na reunião de recepção aos pais e ao aluno, eu disse que o nosso projeto tinha como uma das medidas que os alunos não são retidos, foi o caos. Como antes se diz, passaram todos. É claro que os nossos colegas, os professores, disseram, isto vai ser, os alunos não vão ligar nenhuma, vai ser o caos total, isto vai ser o fim do mundo, e os alunos não vão fazer nada porque sabem que passam. Vamos à estatística. Nós fizemos uma comparação com os alunos com indicadores de retenção, portanto, cada aluno tem indicadores que nós pré-determinamos que são os mesmos desde sempre, com indicadores de retenção, aqueles alunos que estão em risco de vir a ser retidos se tiverem mais não sei quantas negativas, que é um indicador que vale o que vale, mas que nos diz o seguinte, que em 2013, 2014, quer no primeiro período, quer no segundo período, havia no agrupamento, segundo e terceiro ciclo, 38% de alunos com indicadores de retenção. Em 14-15, 36%, em 15-16, 36%, em 16-17, 32%, e no primeiro semestre de 2017-2018, depois do diretor e de estar uma medida que está prevista no plano, aprovado por todos, que a retenção, não haveria retenções, passamos para 11% de alunos com indicadores de retenção. Das duas, uma, que eu não quero acreditar que os professores estão a dar positivas só para ajudar, ou então os alunos não perceberam muito bem o que foi dito. O facto é este, é que apesar de nós estarmos a dizer, os resultados em termos de número de alunos com indicadores de retenção reduziu drasticamente. Ainda não refletimos sobre isto em pedagógico, estes dados são recentes, dia 7 temos a reunião para refletir sobre isto. Retenção sim ou não? Não, no nosso caso. Não sei os outros, agora. Eu deixo. Agora que vai aquecer. Deixem-me só dizer uma coisa muito rapidamente em relação a esta questão da avaliação, não necessariamente da retenção. Mas, por exemplo, no caso do PIP, que está a ser implementado no 5º ano e também no pré-primeiro ciclo, nós deixámos de fazer, e isso estava no projeto e foi aceito também pela Direção-Geral, nós deixámos de fazer a divulgação de pautas. Não há pautas. Ou seja, eu costumo dar este exemplo na brincadeira. Quando nós vamos ao médico ou vamos ao laboratório e fazemos análises clínicas, alguém expõe as nossas análises a dizer que temos colesterol, diabetes, coisa do género. Não. Então, neste momento, a avaliação de cada aluno diz respeito ao próprio aluno e ao seu encarregado de educação. E, portanto, é isto que estamos a fazer. No final do ano, o compromisso que temos é que a pauta que há de sair não tem avaliações pelas disciplinas, tem uma avaliação que diz a situação do aluno. Transita, não transita, quando chegar ao final do ciclo no 6º ano, concluiu, não concluiu. E isto, nos pais, teve um impacto muito, mas muito positivo. E hoje, que estamos todos neste frenesim de preservação dos dados, da informação, da identidade e disto mais, acho que esta medida foi verdadeiramente positiva. Portanto, quando me perguntarem quantos alunos estão retidos ou não, têm que ir ver na pauta final. Se me perguntarem quantas negativas, é um problema de cada um dos alunos. Só acrescentar uma coisa muito rápida sobre esta questão da retenção. O Cesário já disse uma coisa que eu ia dizer, a retenção só é feita no final do ciclo, mas há uma situação, para usar a analogia do doente, que é importante olhar para elas, para as análises, está bem? E, portanto, nós vamos estar muito atentos e a falar com quem de direito sobre essas análises. Mas, sobretudo, também olhar para a qualidade do sucesso que está a acontecer. A qualidade do sucesso que muitas vezes não se reflete em taxas de retenção ou de taxas de transição, mas sim na qualidade de alunos que aprendem melhor e que têm aprendizagens muito mais sustentadas. Muito obrigado. Obrigado. Eu pedi à diretora do Fundo de Escolas Nelas para vir junto connosco, porque há um mimo para vós, mas eu queria que fosse a minha colega a entregar. Obrigado. João Rui, não sei agora o programa das festas, mas entretanto aqui. Então, o programa das festas, antes de mais, uma palavra de agradecimento aos diretores do agrupamento de escolas do Freixo, do Cristelo e de Marinha Grande Poente. Muito obrigado pela vossa intervenção.
E agora vamos fazer então um intervalo de 15 minutinhos para tomarmos o nosso chazinho ali ao lado, mas tem de ser no máximo 15 minutinhos, porque vamos começar daqui a 15 minutinhos, está bem? Muito obrigado.